Espero que todos estejam bem. Hoje, neste vídeo, falarei sobre as festas juninas. Eu escolhi esse tema por sugestão da minha amiga Magda Cima, que mandou uma mensagem especialmente para falar que estava pensando nas minhas lives e qual seria o próximo tema, e sugeriu que eu fizesse sobre as festas juninas. Fiquei muito feliz por ela pensar nas minhas lives. A Magda é uma amiga querida desde os 15 anos, nós fizemos juntas o curso técnico em nutrição. Bom, lembrando que a festa junina é atualmente a segunda maior comemoração realizada pelos brasileiros, perdendo apenas para o carnaval. Aqui no Brasil, as festas juninas são maravilhosas e principalmente no Nordeste. A de Campina Grande, na Paraíba, é muito famosa. Eu vou começar falando das festas juninas, utilizando como referência o livro Entre Panelas e Tigelas, A Aventura Continua, da chefe Heloísa Bacelar, a qual é uma pessoa que eu admiro muito. Então, nesse livro, ela fala, em primeiro lugar, sobre o seu amor pelas festas juninas e explica que esse evento ocorre há milênios, na época do solstício do verão europeu, quando se comemorava o início das colheitas. Lembrando que o solstício de verão é o momento em que um dos hemisférios está mais voltado para o Sol. Então, dessa forma, ele fica mais iluminado e por mais tempo, e aí recebendo maior incidência dos raios solares. Ela lembra também que para os romanos eram as Junônias, festas que homenageavam a deusa Juno, que era esposa de Júpiter e que trazia a representação do amor, do casamento, da fidelidade, da fertilidade, da maternidade. As comemorações realizadas por diferentes povos pagãos europeus começaram a ser cristianizadas a partir do momento em que o cristianismo se tornou a principal religião do continente europeu. Então, assim, a festa que originalmente era pagã, ela foi incorporada ao calendário festivo do catolicismo. Foi pagã, em princípio, pois era contrária à doutrina cristã, porque a homenagem era para os deuses da natureza e da fertilidade. O pedido era a fartura nas plantações. Então, essa foi uma prática comum da Igreja Católica para estimular a conversão dos diferentes povos pagãos. Fazia-se uma aculturação das festividades, adicionando-as ao calendário católico e acrescentando nelas elementos cristãos. Os cristãos mantiveram as tradições pagãs e o clima de festa, com a fogueira e os fogos de artifício, para afastar os maus espíritos, e também as danças e o casamento. Eles ainda incluíram o culto aos santos, e foi isso que os portugueses trouxeram para o Brasil. As festas juninas eram tradições bastante populares na Península Ibérica. Nas festas juninas, os quintais, ou os chamados arraiás, são enfeitados com bandeirinhas, lanternas coloridas, balões, toalhas, feitas com tecido de chita. A Heloísa Bacelar, ela fala em seu livro, para abençoar a festa, bandeiras de Santo Antônio, o santo que, além de casamenteiro, sempre dá uma força para acharmos objetos perdidos. De São João, que é o preferido na hora de tentar descobrir quem gosta de quem e que adora fogos de artifício bem coloridos, desses que enfeitam a noite e também mantêm bem distante os espíritos rebeldes.
Então, como eu falei, havia na segunda quinzena do mês de junho, quando ocorria o solstício de verão na Europa, o culto dos deuses era a deuses da natureza, das plantações, das colheitas e etc. E um desses deuses era Adonis, que, segundo o mito grego, foi disputado por Afrodite, que era deusa do amor, e Perséfone, que era deusa dos infernos. Essa disputa ela foi apaziguada por Zeus, que determinou que Adonis passaria a metade do ano com Afrodite no mundo superior, à luz do sol, e a outra metade com Perséfone no mundo inferior, nas trevas. Essa disputa entre as deusas acabou sendo associada aos ciclos naturais da vegetação, que morre no inverno e renasce e vigora na primavera e verão. O culto a Adonis, cujo dia específico era 24 de junho, tinha por objetivo a celebração dessa renovação, da boa nova, do renascer da natureza. Então, essa ideia foi assimilada pelo cristianismo, que substituiu Adonis por São João Batista. De São Pedro, que era o santo que guardava as chaves do céu e controlava o tempo. E, além de tudo, a tradição das festas juninas manda ter uma fogueira, que passa a ser o centro da festa, aproximando a todos. Fala-se da fogueira alta de São João, que teve origem quando Santa Isabel, que era mãe de São João, deu um sinal para a Virgem Maria, mãe de Jesus, para que Maria, que era sua prima, soubesse do nascimento de Jesus. A festa é realizada em volta das fogueiras para simbolizar, como eu falei, a proteção contra os maus espíritos e, ao mesmo tempo, em agradecimento às colheitas. A música das festas juninas é tocada pelo sanfoneiro, que vai comandar a quadrilha com cumprimentos, com o túnel, com o caminho da roça, a chegada da cobra e uma grande roda, e deixará assim, né, o casamento da quadrilha mais emocionante e divertido. O sanfoneiro e as músicas falam dos desencontros, dos sentimentos amorosos, da moça bonita, da mesa farta. A quadrilha na festa junina, e isso eu não sabia, teve origem na Inglaterra, no século XIII. Muitos anos depois, ela foi adaptada aos hábitos culturais da França, no século XVIII, se tornando uma dança popular entre os nobres europeus. A dança foi trazida para o Brasil por influência dos portugueses por volta de 1820. No início tinha o cunho religioso em homenagem aos santos, como eu falei, o de Santo Antônio. A quadrilha aqui no Brasil foi se tornando típica nas festas juninas, fazendo referência aos caipiras, aos matutos e de uma forma muito bem humorada e lúdica. Na quadrilha, alguns personagens são importantes, né? Como os noivos, os pais do noivo, da noiva, os padrinhos, o padre e outros que foram sendo agregados com o tempo. Ela lembra ainda do pau de sebo, que consistia em escalar um mastro de 5 metros de altura, no mínimo, que tenha alguma textura ou gordura que dificulte a subida daqueles que queiram resgatar alguma premiação que está no topo. A mesa, como eu falei, é farta, ela é muito variada, com pipoca, salgados, doces. Os doces normalmente são servidos de uma forma rústica, em peneiras, saquinhos de papel, espetinhos, potinhos, pratos de barro. As porções não deverão ser muito grandes, né, para as pessoas conseguirem experimentar um pouco de tudo. São servidos milho, pinhão, mandioca, cuscuz, batata doce, canjica, bolo de fubá,
bolo de milho, amendoim salgado, pé de moleque, um quentão bem perfumado, preparado com gengibre e canela. Então, são muitas delícias nas festas juninas. Eu lembro sempre do dia de São Pedro, que é no dia 29 de junho, que era o dia do aniversário da minha avó Antonieta. E ela fazia, além de tudo isso que eu falei, doce de batata em calda, vinho quente. E eu lembro que os meus pais deixavam eu e a minha irmã e as minhas irmãs dormirmos na casa dos meus avós nesse dia. E ainda para completar, era o início das férias. Eu adorava o dia de São Pedro, adoro ainda. Quanta saudade, né, dessas pessoas e de tudo isso. A festa junina é um evento que traz influências de povos variados, destaca o folclore e os costumes da zona rural e ainda resgata e valoriza a nossa herança cultural e, acima de tudo, é uma festa deliciosa. Só para finalizar, outra amiga querida, a professora Rosana Schultz, tinha falado sobre o bolo de milho feito na palha. E quando vi que o meu amigo, o chefe patissier, que faz bolos e outras produções maravilhosas, o professor Maurício Dell'Aquila, havia feito, eu pedi para ele uma foto que gentilmente e imediatamente o chefe Maurício a enviou e a coloquei de capa no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e que seja um mês de muitos festejos com saúde e alegria. Um grande beijo a todos. Se puderem, se inscrevam no canal e divulguem aos seus amigos. Muito obrigada e mais uma vez um grande beijo.